Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Seguinte, ó, gravar agora o módulo 23 da Frente 3 para vocês. Uma aula que é bem tranquila, uma aula que é bem gostosa de ser discutida, não toma tanto tempo assim, porque o tema é América Central. Então, basicamente, tem alguns itens que dá para a gente focar diretamente na América Central, daquilo que é extremamente relevante. Por exemplo, Cuba e, por exemplo, Canal do Panamá. Tá? Fora isso, a gente vai ter algumas questões que a gente vai acabar discutindo nos exercícios, como, por exemplo, o golpe de Honduras, a questão da Nicarágua, mas é tudo muito sucinto, tá? Sem necessidade de aprofundar. Bom, vamos lá então. Primeira questão, a gente está dando uma observada em quem compõe a América Central, né? Lembra que a América Central ela é composta por uma parte continental, que a gente chama de insular, e depois tem também a sua área. Opa, que eu errei aqui, tá? Composta por uma área continental, chamada de istmo, tá? E uma área composta por ilhas, chamada de insular. Insular significam ilhas, tá? E istmo significa uma área continental que está ligada a outra. Bom, a questão é que essa área insular, ela encontra-se dividida nas chamadas Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e a região das Bahamas. A região das Bahamas, que é um complexo de mais ou menos 700 ilhas. O ano passado sofreu muito com a passagem dos furacões. Tá? Depois nós temos aqui a ilha de Cuba, famosa ilha de Cuba. Né? Perceba que a proximidade dela com a Península da Flórida é muito grande. Temos a ilha que divide metade Haiti, metade República Dominicana. Tá? Haiti é considerado um dos países mais pobres do mundo e é o maior país mais pobre da América. Temos também a Jamaica, né? Essas regiões aqui, elas costumam ser verdadeiros paraísos fiscais, assim como o Panamá também. Tá? O que são esses paraísos fiscais? Eles costumam abrir bancos que recebem dinheiro de lavagem de dinheiro do mundo todo. Tá? Então, é uma coisa meio descontrolada isso daí. Temos essas pequenas Antilhas, né, que são todas ilhas pequenininhas, muitas vivem do turismo. Né, essa região toda, aí, na verdade, ela é chamada de Republiqueta das Bananas, porque elas eram fornecedoras de frutas, principalmente para o continente europeu. Depois temos aqui Jamaica, país que se fala a língua inglesa, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e o famoso Panamá. Tá? De tudo que eu quero discutir com vocês, são essas questões mais importantes, o Panamá e Cuba. Beleza? Então, de um lado aqui eu tenho o Oceano Pacífico, do outro eu tenho o Oceano Atlântico. Toda essa região é chamada de Mar do Caribe, né? Ou Mar das Antilhas. Beleza? Então, tem aí um pouquinho para vocês o que tem de cada país, né? A sua atividade econômica. Você percebe que não tem muita coisa. Tá? Você percebe que são países assim que vivem basicamente da produção de frutas, ó, banana, 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 tá? Noz moscada, né? Cana de açúcar, tudo bem? Fumo. Então não são países grandes produtores não, economicamente. O turismo, alguns produzem petróleo, né? E você tem aqui os famosos paraísos fiscais, como por exemplo as Ilhas Caimã. Tá? Conhecidíssima por isso daí. Beleza? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o Panamá. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Tem. Olha, o Panamá é muito interessante porque o projeto da obra do Panamá ele foi escolhido justamente por conta da pequena fragmentação territorial. Então você pode perceber que a distância, né, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico é uma pequena fragmentação de terra, que ficaria muito mais fácil a construção. O projeto anterior, ele foi visado na Nicarágua, tá? Mas ele acabou sendo suspenso e acabaram escolhendo o Panamá. Hoje, a China está construindo um canal na Nicarágua. Por quê? Porque no Panamá, os navios chineses, que são muito largos, eles não passam mais. Então, foi necessário construir um novo canal ali na Nicarágua. Eu não sei como está o andamento desse canal, tá certo?
Bom, então, a princípio, o primeiro projeto de construção desse canal no Panamá, ele era um projeto dos franceses, mas naquela época, o Panamá, ele pertencia à Colômbia. E daí o que acontece? Os franceses, eles morreram todos de malária e acabaram mandando nas obras. Resultado, Estados Unidos, que não é nada nem bobo, veio e incentivou a independência do Panamá em relação à Colômbia e iniciou a construção desse canal. Tá? Bom, esse canal ele vai ficar sobre o domínio norte-americano de 1914 até 1999, quando esse controle vai passar, então, de poder, né, de controle aí do próprio governo panamenho. Beleza? Bom, Anderson, mas por que que o Panamá, o canal do Panamá, ele é tão importante assim? Olha, o canal do Panamá, ele facilita com que a produção saia daqui da União Europeia, atravesse todo o Atlântico e vá, por exemplo, em direção ao Japão, em direção à China. Esse caminho também pode ser feito de forma vice-versa. Você pode trazer produtos aqui para a costa oeste, tá? Você pode levar produtos para a costa leste dos Estados Unidos. Então, esse canal do Panamá, ele encurta muitas viagens. Por exemplo, olha só o que o Brasil teria que fazer para ir para a Ásia. Hoje ele só faz esse trajeto e já está por aqui. Tudo bem? Então, o canal do Panamá, ele na verdade é um ponto bastante geopolítico, tá? E daí você percebe, né? Então a gente tem a construção do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Você pode observar até na imagem mais abaixo. Existe um certo desnível, tá, entre esse canal. E esse desnível ele acaba sendo controlado pelas eclusas, que são aqueles elevadores que sobem esses navios, beleza? E aí um exemplo para vocês aí do Canal do Panamá, uma fotografia aí. Então, ele entra, o nível da água sobe e ele vai atravessando até chegar no Lago Gatun, que é o lago central, e depois atravessar para um dos oceanos. Beleza? Bom, um outro país que vale a pena a gente discutir um pouquinho é a questão de Cuba, né? Então, o que acontece com Cuba? Ó, Cuba, ela sempre teve o apoio dos Estados Unidos, tá? Isso até a década de 60, tá? Na verdade, até 59. A gente já conversa sobre e vocês vão entender por quê. Então, os Estados Unidos, ele ajudou Cuba na independência de Cuba em relação à Espanha. E por conta disso, Cuba fez um aluguel eterno para os Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar da base de Guantánamo, tá? Guantánamo fica em Cuba, e Guantánamo é uma prisão norte-americana que fica em Cuba. Aí você fala assim, Anderson, como assim, cara? Por que que os Estados Unidos têm uma prisão em Cuba? Na verdade, Cuba alugou um pedaço do seu país para os Estados Unidos. É um aluguel eterno, tá? Então é um aluguel para sempre. E me parece que os Estados Unidos pagam uma quantia muito nicha, muito pouquinho para Cuba. Tanto que Cuba nem tem pegado mais esse dinheiro. Tá? Os últimos boatos que eu ouvi é que Cuba nem saca esse dinheiro porque é uma coisa tipo assim, $2.000, uma coisa muito pouquinha, beleza? É mais assim a estratégia mesmo de estar ali em território cubano, né? E na verdade, cara, essa história com Cuba, ela já está mais do que ultrapassada, né? Cuba não significa ameaça nenhuma para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ele ainda insiste em manter esse embargo econômico sobre Cuba. Bom, o que acontece então? Né? Nós tínhamos aí o Fulgêncio Batista, que era um ditador. Esse Fulgêncio Batista tinha o apoio dos Estados Unidos. Ele será deposto, tá, através da Revolução Cubana e vai assumir outro ditador, que foi o Fidel Castro. Tá? Fidel Castro nunca foi democrático, nunca foi eleito. Talvez a população até gostasse um pouco do Fidel Castro, ou gostasse muito, né, da forma como tudo foi construído. Mas o Fidel Castro ele vai ficar no poder até durante muito tempo, até 2007 mais ou menos. Tá? Mas ele faz uma proposta muito interessante de reforma agrária e ele também nacionaliza algumas dessas empresas que estavam lá no país na década de 50. Tá? A reforma agrária é considerada uma das reformas agrárias mais eficazes do continente americano, tá? Na verdade da América Latina. Bom, até que em 1962 nós tivemos a crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis? Foi quando a União Soviética ela esconde em Cuba, tenta esconder em Cuba, alguns mísseis voltados para a Baía dos Porcos nos Estados Unidos, crente que os Estados Unidos não fossem descobrir a presença desses mísseis. E daí o que acontece? O presidente dos Estados Unidos, que é o Kennedy na época, bate um fio para o Khrushchev, que é o presidente soviético, e fala assim, retira agora esses mísseis daí. Então, a gente trata a crise dos mísseis como a situação de maior risco
da Guerra Fria, aquela que poderia realmente ter ocorrido uma terceira guerra mundial. Bom, e daí o que acontece? A União Soviética, ela sempre foi muito parceira de Cuba. Tanto que Cuba deixou, cara, instalar os mísseis ali. Eles tinham uma relação de troca, em que Cuba fornecia fumo para a União Soviética e açúcar, né? E a União Soviética fornecia petróleo para Cuba. Depois do desmembramento da União Soviética em 1991, Cuba acaba intensificando a sua crise, principalmente a crise energética, tá? Em 2007, o Raul Castro, que é o irmão do Fidel Castro, ele abre mão, né, o Fidel Castro abre mão do poder e o seu irmão vai controlar até o ano de 2018, quando é convocada uma eleição pela Assembleia Geral e eles acabam elegendo o Miguel Díaz-Canel, tá bom? Que hoje é o atual presidente de Cuba. Aqui algumas regiõezinhas para vocês. Olha a base dos Estados Unidos aqui, a região de Guantánamo, tá? A capital de Cuba é Havana. E Cuba vive bastante aí do turismo, tá? Eu tenho muita vontade de conhecer Cuba, né? Cuba tem um destaque muito grande pela educação, tá? Pelo nível educacional de Cuba é bastante alto, a expectativa de vida também, mas a parte econômica, infelizmente, é um frangalho. Beleza? Bom, vamos lá dar uma olhadinha nos exercícios, então. Tem um pouquinho coisa para a gente discutir agora, muito sossegada essa aula. Observe o mapa abaixo e assinale a alternativa errada. Errada a letra I. Vamos ver qual é o erro. A atividade industrial é reduzida na maioria desses países. Sim, tendo maior destaque as pequenas Antilhas pela indústria siderúrgica. Cara, para ter indústria siderúrgica, você tem que ter o quê? Tem que ter carvão e minério de ferro. Você não vai encontrar isso por aí. Alternativa errada. Tá? Exercício número 2, né? Características do poder no Haiti. Então, o Haiti, ele é um país assim que ele passou durante muito tempo pela sua exploração, foi um dos primeiros países da América a declarar sua independência, tá? E também a questão da escravidão, né? Mas o Haiti, ele passou depois por um regime muito sério de ditadura, e foi a ditadura na década de 70 do Papa Doc, chamado François Duvalier. Tá? E isso acaba mergulhando o Haiti em condições assim, de extrema pobreza, de extrema miséria. Tá? Então ele fala aí, a respeito desse país, está errado afirmar que, letra A, o causatório do Haiti deve ser uma crise política nos 200 anos de independência e se associa à tendência autoritária de seus dirigentes e muito alimentada pela constante de golpe promovida pelos guerrilheiros de esquerda, apoiado pela ex-União Soviética. Tá? Então, o Papadoc, ele vai ser colônia da França, na verdade. Tá? Então, ele vai ficar aí durante muito tempo sendo explorado pela França. Exercício número 3. Agora ele vai perguntar na FUVEST, aqui, no caso do Haiti, a pobreza do país ampliou o efeito devastador do fenômeno natural. Ele está falando do terremoto que atingiu o país no ano de 2010. E esse terremoto ele foi tão intenso que ele fez com que muitos haitianos viessem para o Brasil. E muitos dos haitianos que vêm para o Brasil são mão de obra qualificada. Tá? Isso foi tema da redação do Enem de uns anos atrás aí. Explica historicamente essa pobreza e o seu impacto de agravamento nas consequências dos terremotos. Então, a pobreza no Haiti, ela é doravante do quê? Né? Ela é doravante da exploração feita pela França como metrópole, tá? E depois, simplesmente, da existência de quadros ditatoriais, ou seja, quadros que ferem a experiência democrática no país. Associado a tudo isso, né, existe uma elite que simplesmente favorece a exclusão social no país, ou seja, deixando com que o país seja cada vez mais uma enorme concentração de renda. Tá certo? Número 4, ele vai falar de um golpe que acontece em Honduras no ano de 2009. Tá? Aí a gente vai dar uma lida no gabarito, vai dar uma comentada, mas não tem grande relevância não. Honduras é um país da América Central, cuja história, assim como de outros países latino-americanos, é marcada pela dependência externa e política e econômica. Em 2009, Honduras esteve em evidência no noticiário político. Explique por que esse país, bem como outros países da América Central, ficou conhecido como Republiqueta das Bananas ou República das Bananas. Por quê? Porque ele era fornecedor de frutas para os países europeus.
certo? B. Em junho de 2009, um jornal de grande circulação publicou uma reportagem titulada Golpe em Honduras repete roteiro do século XX. Identifique e explique duas características comuns ao golpe ocorrido em Honduras e em outros golpes ocorridos na América Latina durante a Guerra Fria. Tá? Então, o que você vai colocar aqui? Ó? Que esse golpe em Honduras, ele fere o quê? Ele fere a liberdade de expressão. O que mais que ele provoca? Prisões arbitrárias, né? Ou seja, normalmente prisões de grupos opositores. Tá certo? Número 5. Acerca do papel desses territórios. Panamá, Ilhas Caimã, Bahamas. São o quê? São paraísos fiscais, tá? Onde você permite aí um fluxo enorme de capital, muitas vezes de maneira ilegal. Traficantes, por exemplo. Número 6, mostrando um pouquinho da história do Canal do Panamá. Então, depois, se você quiser, você pode estar dando uma olhadinha aí. Não acho tão importante assim. Número 7, mostrando justamente a travessia do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, representando o Canal do Panamá. Número 8, essa questão é bem interessante, tá? O país assinalado no mapa foi colônia espanhola. Passou por uma revolução socialista no século passado. E por conta disso, muita gente pensou que fosse Cuba nessa prova da FUVEST, tá? Mas na verdade faz uma referência a Nicarágua. Número 9, a charge acima faz uma referência ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba desde 1961 e que não tem mais nada a ver. Daí depois, quem tenta fazer uma reaproximação com Cuba é o Barack Obama. Tá? O Barack Obama ele reabre, né, a embaixada norte-americana em Cuba, tenta uma aproximação, mas o Trump, obviamente, ele vai cortar essa relação novamente. Então, o número 10 fala sobre isso, sobre essa retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, proposto pelo Barack Obama. Número 11, já que estavam se aproximando, né, Barack Obama e Raul Castro, ele fala, explique com 2 argumentos por que tal embargo se tornou obsoleto. Por que ele se tornou obsoleto? Porque a Guerra Fria simplesmente acabou. Então, a Cuba ele não se vê mais como uma parceira da União Soviética. A União Soviética ela não existe mais, tá certo? Então, isso é uma questão que a gente teria que colocar aí nesse gabarito, tá? Além do que, você pode colocar também que Cuba necessita de uma abertura econômica, tá? Número 12, alternativa correta, letra B, também um exercício falando sobre Cuba, né, sobre as eleições do Miguel Díaz-Canel, tá? Sem grandes aí comentários. Beleza, pessoal? Então é uma aula muito tranquila, não é uma aula que assim vocês precisam ficar doido, não. É só uma aula de América Central. Conhecer o quê? Conhecer o Panamá, conhecer o Cuba, viu que rolou alguma coisinha ali em Honduras, não tem que entender esse conflito não, tá? Sabe que Nicarágua já foi até mesmo uma revolução socialista, teve uma revolução socialista, sabe que a região é uma região que exporta frutas ainda, tá? Uma região muito pobre, e conheceu onde está o Haiti e sabe da história do Haiti, que ele passou tanto por um terremoto, passou por uma ditadura militar anteriormente na década de 70 e é considerado um dos países mais pobres da América. Beleza? Ó, beijão para vocês, fiquem bem e é isso. Até mais.